Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 14, até o versículo de número 41. Atos do Espírito de Jesus Cristo na vida da igreja por intermédio dos apóstolos, capítulo de número 2, do versículo 14 até o versículo de número 41. Todos acharam? Está escrito na Santa Palavra do Senhor. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer a vós claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos orar mais uma vez?
Feche seus olhos, baixe sua fronte. Vamos falar com Deus. Deus, Tu és magnífico, Tu és bendito, Tu és preciosíssimo, Tu és inigualável. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós Te amamos, mas lhe amamos porque antes o Senhor nos amou. Te adoramos porque os nossos olhos foram abertos e contemplamos pela fé o sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar, a exaltação de Jesus Cristo para a glória de Deus Pai, e aguardamos pela mesma fé o retorno imediato do Senhor Jesus para nós outros. Tu és inigualável nos Teus feitos. Tu és amorosíssimo nas nossas vidas. E diante do Senhor, nessa noite bendita, suplicamos que o Senhor fale conosco por intermédio dessa palavra que foi aberta, que foi lida e que será exposta. Deus, Tu sabes com profundidade as minhas limitações. No entanto, nós sabemos um pouco do Seu grande poder. Então, ó Senhor, toma-me em Tuas mãos nessa noite e fala com cada homem, cada mulher aqui presente. Fale com cada homem, com cada mulher que está nos acompanhando pela internet. Fale conosco, Deus. Revela o Teu poder por intermédio da exposição da Tua palavra. Nós suplicamos assim, no nome de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor. Amém. O tema desta noite que me foi proposto é o terceiro tema daquilo que ficou conhecido como Ordo Salutis, ou Ordem da Salvação. A Ordem da Salvação começa pela eleição de Deus. Deus elege aqueles a quem Ele há de salvar. O segundo passo da Ordem da Salvação é a predestinação. Deus predestina aqueles a quem Ele há de salvar. E o terceiro ponto desta doutrina, chamada Ordem da Salvação, é este, conhecido como chamado eficaz ou graça irresistível. Uma grande pergunta para nós cristãos nos é feita. Nós, particularmente, a fazemos dentro do nosso coração. E a pergunta é, por que nem todas as pessoas aceitam ou reagem bem ao Evangelho assim que nós pregamos? Por que nem sempre as pessoas reagem da mesma forma? A pregação é a mesma, o sermão é o mesmo, a igreja é a mesma, o dia é o mesmo, os lugares são os mesmos. Mas por que a despeito dessas coisas, as reações são diferentes? Por que alguém, ao ouvir a pregação do Evangelho, e certamente isso ocorrerá nessa noite, por que alguém, ao ouvir a reação, ao ouvir a exposição do Evangelho, diz, isso é o que eu sempre quis, eu nunca ouvi coisa assim, como isso é maravilhoso, e ao mesmo tempo o outro dirá, que bobagem que foi dita, que perca de tempo. Ambas situações ocorrerão nessa noite. Por que dois filhos criados dentro do mesmo lar, ouvindo os mesmos sermões, frequentando as mesmas reuniões da igreja, possuem sentimentos tão diferentes em relação a Deus e ao Evangelho? Por que um diz, eu amo o Senhor, e outro diz, não quero saber do Senhor? O que faz uma pessoa aceitar e outra pessoa rejeitar o convite da salvação, se o convite da salvação é tão espetacular? A resposta que é comumente dada, que nós ouvimos por aí, é simples, é uma pessoa quis e a outra não, basta. Mas se a proposta é tão rica, se o convite é tão magnífico, como alguém pode não querer tal convite? A resposta é simples demais.
simplesmente nos dizem que a assertiva à chamada do Evangelho, o sim, ou a negativa, o não à chamada do Evangelho, é uma questão puramente de vontade. Nos dizem, é por causa do livre-arbítrio, e as pessoas têm e simplesmente rejeitam. Mas a teologia reformada, a teologia bíblica, as escrituras mostram que essa questão é um pouco mais complexo do que simplesmente atribuir à vontade dizer sim ou dizer não. A Bíblia nos mostra que receber a salvação é muito mais profundo do que um ato de escolha, do que um ato da vontade única e soberana por parte do ouvinte. O próprio Senhor Jesus nos disse no Evangelho, segundo nos escreveu Mateus: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E o contexto desse texto está exatamente numa parábola sobre a recepção real dos convidados às bodas. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A esta doutrina chamamos o chamado eficaz, ou a graça irresistível. Eu pretendo nessa noite responder a todos vocês o que é o chamado geral, o que é o chamado eficaz, quais ou qual é o meio pelos quais o homem é chamado, e por fim, a quem é atribuído o ato da escolha da salvação, ao homem ou ao Deus do homem. E eu farei isso com alguns recortes desse texto. Eu não vou expor esse texto todo na sua totalidade. Vou pegar alguns recortes desse texto e vou me ater principalmente na parte final desse texto. Pois bem, ditas essas coisas, vamos começar a pensar nesse texto que nós acabamos de ler. Qual é o cenário ou o contexto histórico do texto? O contexto histórico desse texto é a descida do Espírito Santo, e está lá em Atos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 4. Jesus havia dito a esses discípulos que aguardassem em Jerusalém a descida do Espírito Santo. E ao cumprir-se os dias de Pentecostes, aquele grupo de irmãos reunidos no cenáculo tem uma experiência gloriosa. Um vento, um som como de um vento impetuoso, barulhos ensurdecedores tomam conta daquele lugar. E de uma hora para outra, como que fogo, línguas como de fogo, pousam sobre cada um deles. O que Deus está fazendo aqui é exatamente o que Ele havia feito lá no Antigo Testamento, quando Ele entregou a sua lei em tábuas de pedras. No alto da montanha, fogo, vento e fumaça cobriam o Sinai, enquanto a Moisés era lhe dado as tábuas da lei, dadas em hebraico, escritas em pedra. Aqui Deus está fazendo no alto do cenáculo, mais uma vez, fogo, vento e fumaça, descendo a eles, não mais nas tábuas da lei, não mais em hebraico, mas descendo línguas repartidas em cada um deles, enchendo os corações da palavra de Deus. O cenário é este. Esses homens então recebem a visitação do Senhor Deus e recebem o dom do Espírito Santo de proclamar o Evangelho em todas as línguas conhecidas. Ficaram cheios do Espírito Santo. Versículo 4 diz que eles passaram a falar em outras línguas. Não são línguas estranhas, mas são outras línguas, senão as que lhe eram próprias de nascimento ou de conhecimento. Então esses homens começam a pronunciar a verdade do Evangelho. Diante desse cenário histórico, espectadores ou testemunhas lá estão. Versículo de número 5 diz que neste momento da história, habitavam em Jerusalém judeus, homens piedosos, mas que tinham vindo de todas as nações de debaixo do céu. Uma multidão estava em Jerusalém, provavelmente desde o período da Páscoa, aguardando a festa do Pentecostes, e de uma hora para outra, aquele som começa a vir daquele pequeno lugar, de um cenáculo que talvez reunisse no máximo 120 pessoas, e uma multidão começa a ouvir, cada um na sua própria língua,
as maravilhas de Deus. Isso está no versículo 6, olha comigo na sua Bíblia. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ou em outras palavras, cada um os ouvia falar na sua língua natal, ou na sua língua residencial. Estavam atônitos. Esses homens disseram, não são galileus esse pequeno grupo, mas os estamos ouvindo falar na nossa língua materna. No versículo 8 é nos dito isso. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, somos da Frísia, da Panfilha, do Egito, somos das regiões da Líbia, somos das imediações de Cirene, somos romanos e estamos ouvindo as maravilhas de Deus. Como ouvimos tais coisas de galileus? As testemunhas estão aturdidas, as testemunhas estão perplexas, algo maravilhoso está acontecendo. Versículo 12 diz que todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, perguntando, que quer dizer isto? O que está acontecendo? No versículo 13 mostra que parte dessa grande multidão zomba. Estão embriagados. Esses homens estão pregando uma peça em nós, coisa de bebum, não estão fazendo nada de diferente. Estão pregando simplesmente uma peça. O cenário histórico, então, é a descida do Espírito Santo. As personagens ou os espectadores, as testemunhas, é uma grande multidão de todos os lugares do império, que passam a ouvir as maravilhas de Deus e, ao mesmo tempo, uma parte deles começa a zombar. Então, uma explicação do fato histórico nos é feita. Versículo de número 14, Pedro se levanta como sendo o líder natural dos apóstolos, líder natural porque ele possuía uma liderança intrínseca, você percebe isso em todos os evangelhos, Pedro toma sempre a frente, é um homem que tem uma liderança nele mesmo. Pedro, juntamente com o colégio apostólico, erguem a voz e diz, irmãos, ninguém está embriagado aqui, isso está no versículo de número 15. É muito cedo para isso. Não pensem em tais coisas, mas o que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma profecia bíblica. Pedro então vai anunciar que aquele fato histórico é o cumprimento do que foi dito pelo profeta Joel. 500 anos antes deste acontecimento, eu estou arredondando, simplificando as datas. O que está acontecendo aqui é que Deus está cumprindo a sua palavra. Deus está cumprindo aquilo que Ele disse que faria e está derramando o Espírito sobre toda a carne. Está derramando o Espírito sobre nós outros. O que está acontecendo aqui, irmãos, é um fato histórico predito nas Escrituras, que era a descida do Espírito Santo. Pois bem, temos o cenário, temos os personagens, temos a explicação. O que nos compete aqui não são essas coisas. O que nos compete aqui é o que acontecerá a partir daqui. A partir desse momento, começará a anunciação do Evangelho da Graça. A partir deste momento, Pedro elevará a sua voz e pregará o Evangelho. E duas verdades devem ser ditas antes de nós olharmos detalhes do texto. A anunciação do Evangelho da Graça só pode vir por meio da pregação do Evangelho. Eu vou repetir isso. A anunciação do Evangelho da Graça só pode vir pela pregação do Evangelho. Filmes evangelísticos, peças evangelísticas, ações evangelísticas que não estiverem alicerçadas, escondidas, pautadas na pura pregação do Evangelho, por melhor que sejam feitos, nunca transmitirão com eficácia o Evangelho da Graça. E por que eu estou falando com tanta ênfase?
Porque o Deus que quer ser conhecido estabelece o meio pelos quais ele será conhecido. Ah, mas um teatro tão imagético não seria melhor? Não, porque Deus assim não quis e ponto. É uma questão de obediência ou não. E a Bíblia diz isso claramente. A fé vem pela pregação. E a palavra pregação é um homem atrás das Escrituras, escondido atrás da autoridade desta, anunciando a verdade desta. E só isso é pregação, nada além disso é pregação. A pregação é os meios pelos quais os homens recebem a fé. E esta é a sabedoria de Deus, disse Paulo aos Coríntios, quando disse: o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria. Porque Deus achou por bem salvar os que creem. Preste bem no que está dizendo esse texto. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Não existe outra forma de mostrar o Senhor Jesus Cristo de forma eficaz, profunda e bíblica, senão por intermédio da pregação. Pode parecer estranho dizer isso no nosso tempo, né? Mas essa é a loucura de Deus, confrontando a sabedoria dos homens. Pois bem, se a anunciação do Evangelho da Graça é por meio da pregação do Evangelho, a segunda pergunta é: que tipo de pregação? E aqui eu já quero excluir os palhaços que entretêm lobos, os contadores de anedotas, os contadores de causos e os contadores de experiência. Porque a pregação que revela a graça é a pregação de Jesus Cristo e da história de Jesus Cristo. Eu posso vir e contar milhares de histórias engraçadas, vocês sairão daqui rindo, achando que tudo tudo muito bacana, tudo muito legal, tudo muito extraordinário, mas isso não passará de fumaça que com uma leve brisa se desfaz. Pastores stand-up contando piadinhas nada mais são do que o cumprimento da fala de Spurgeon, que haverá um dia em que palhaços entreterão lobos. A pregação deve ser sobre Jesus, e no versículo 22 nos é dito isso: varões israelitas, atendei às minhas palavras. Quero contar quem Jesus é, ou quem Jesus foi e o que ele fez. No versículo 22, Pedro começa a nos contar. Jesus o Nazareno, Jesus de nascimento, de residência conhecida. Não qualquer Jesus, Jesus o Nazareno. Jesus vindo de Nazaré, aquele varão aprovado, aquele que diante de vós foi visto com milagres. Este Jesus é quem eu estou falando. Aquele que realizou prodígios, sinais, aquele que fez maravilhas, aqueles aos quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Como vós sabeis, é desse Jesus que se trata a pregação. E nada além disso pode ser pregação do Evangelho. Os feitos de Jesus são incríveis. Ele diz que Jesus fez milagres, Jesus fez prodígios, Jesus fez sinais. O próprio Deus fazia isso por intermédio de Jesus. Mas esses milagres levaram Jesus a um fim trágico, versículo de número 23. Este Jesus, que fez coisas incríveis, foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. Esse Jesus foi crucificado. Esse Jesus por mãos iníquas foi morto. Esse Jesus foi açoitado. Esse Jesus foi esbofeteado. Esse Jesus foi dependurado. Esse Jesus foi perfurado. Esse Jesus foi triturado por mãos iníquas. Este Jesus, esse homem com feitos incríveis, foi morto. Vós o matastes. A pregação do Evangelho é a história de Jesus, e a história de Jesus, mesmo as partes tristes devem ser contadas, e principalmente as partes tristes. Vós o matastes. Mas essa morte fazia parte de um plano maravilhoso. Essa morte fazia parte de um plano eterno, porque este Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Deus estava por trás disso, é o que Pedro está pregando. Ouçam-me, irmãos, é o que Pedro está dizendo. Eu vou contar a história de Jesus para vocês, vocês conhecem. Ele esteve no meio de vocês, ele pregou o Evangelho.
mas por causa disso vocês o mataram, penduraram ele, mas Deus estava por trás dessa história. Deus estava por trás desse acontecimento, fazia parte do plano de Deus, ao ponto do próprio Deus ter se incumbido de ressuscitá-lo, versículo 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Ele não apenas fez milagres, ele morreu por culpa de vocês, fazia parte do plano de Deus, mas como ele era inocente, a morte não pôde cobrar o seu salário, e ela teve que cuspi-lo ao terceiro dia. Não pôde detê-lo. Nas suas garras a morte não pôde segurá-lo, e Deus então o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. A pregação de Pedro é fantástica, a cena é maravilhosa, a morte sendo vencida, na tumba sendo deixada vazia, e Jesus saindo dela, porque ela não poderia rompê-lo, não poderia detê-lo. Pedro vai explicar que isso é boa teologia. Pedro vai dizer que isso é boa Bíblia. Pedro vai dizer que isso faz parte da história de Israel. E ele vai fazer isso citando Davi, no versículo de número 25 até o versículo de número 28, ele faz isso. Porque a respeito dele, diz Davi, a respeito deste Jesus que foi ressuscitado, Davi disse: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou além disso. Também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Deus havia dito que Jesus não poderia ser detido pela morte. Davi havia dito isso, que o santo não veria corrupção, porque nele não havia pecado, e a corrupção não poderia ter tragado para sempre. A morte não poderia detê-lo. Pedro então amplia a explicação teológica, ainda pautando-se em Davi. No versículo 29 ele diz: seja permitido falar um pouco mais sobre Davi. Davi morreu, foi sepultado, versículo de número 29, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Essa é uma evidência histórica. A pregação de Pedro é maravilhosa, porque Pedro diz quem Jesus era, o que Jesus fez, qual foi o preço que ele pagou por ter feito coisas boas. Deus estava por trás de tudo isso. Deus o ressuscita por ele ser inocente. Essa ressurreição faz parte do plano eterno de Deus, pré-anunciado por Davi. E Pedro então diz: Davi não estava falando dele próprio, porque historicamente nós sabemos que Davi morreu. A evidência bíblica, a evidência histórica, a evidência existencial, a pregação bíblica anuncia a história de Jesus, atrelando a história de Jesus à nossa própria história. O túmulo de Davi está aqui, mas como Davi era profeta, versículo de número 30, Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes assentaria no trono. E quando Deus disse que um dos descendentes de Davi assumiria o trono, ele estava se referindo a Jesus Cristo e a sua ressurreição. O link de Pedro é perfeito. O descendente de Davi é este que não viu corrupção, é este que ressuscitou. O que Pedro está dizendo é que ele não é apenas um varão galileu, um homem de sinais. Ele está começando a dizer que esse Jesus é alguém maior do que um próprio homem qualquer. A este Jesus, versículo 32, Deus ressuscitou e nós somos testemunhas. O colégio apostólico viu o Senhor, andou com o Senhor, comeu com o Senhor durante 40 dias, desfrutaram da presença do Cristo ressurreto em carne diante deles. Nós somos vivas testemunhas. E este que ressuscitou, que era aquele que Davi disse que era o seu descendente, agora está exaltado, está à destra de Deus, versículo 33, e recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo. E isso que vocês estão vendo é este Jesus cumprindo do céu a sua profecia, derramando sobre nós,
Que pregação extraordinária! Que pregação fantástica de Pedro! Anuncia que Jesus é rei, está no céu e está governando. E esses homens não estão bêbados, esses homens estão recebendo uma dádiva real. Estão recebendo uma dádiva celestial. Ele cita mais uma vez Davi no versículo de número 34. Porque Davi não subiu aos céus. Ele está morto, vocês conhecem o túmulo, mas esse Davi... Vocês conhecem o túmulo, mas esse Davi declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O que vocês estão vendo é o Senhor do rei Davi, dando poder. Esse varão, esse homem que fazia sinais, que vocês simplesmente resolveram matar, ele era o descendente de Davi, ele era a profecia de Deus, que ele não poderia ver corrupção, ele era o rei dos judeus e o rei de Israel. E ele vai dizer isso no versículo 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quem Jesus é? A pregação de Pedro. Jesus foi um homem que fez sinais, mas esse homem não era meramente um homem, esse homem era Deus. Esse homem era o grande rei predito. E vocês mataram o rei. Vocês mataram e crucificaram o Filho de Deus. Por mãos iníquas vocês o crucificaram. Deus estava por trás disso, mas agora os inimigos desse rei serão postos nos pés desse rei, porque esse rei todo-poderoso há de julgá-los. Pedro conta a história de quem Jesus é, e automaticamente conta a história de quem os homens são. Vocês não reconheceram o Filho de Deus e o mataram, sendo, pois, o sangue do Filho de Deus atribuído a vós como culpados. A fé vem pelo ouvir a pregação do Evangelho e apenas pela pregação do Evangelho. A fé é a pregação do Evangelho, é a anunciação da história de Cristo, mostrando que todo homem, toda mulher nascida do lado de cada queda é responsável pela morte de Jesus. A pregação do Evangelho é a história de Jesus, é a nossa história de inimizade com Deus. Então aqui está pregado o Evangelho, aqui está feito o chamado, aqui Pedro se levanta diante dessa multidão de homens de todos os lugares e anuncia a eles a graça. Este Jesus é Deus em carne, está à direita de Deus Pai, vocês são culpados da morte dele, tome o Evangelho da graça. A pregação foi feita, a pregação foi dada, a anunciação perfeita, pontuada, bíblica, alicerçada, histórica, experimentada, uma pregação fantástica, inigualável, incomparável foi feita. Quando nós terminamos de ver uma pregação como essa, logo, nós que gostamos de histórias com finais felizes, nosso coração já se enche de alegria e nós dizemos, como crentes que somos, todo mundo se converteu depois de ouvir isso. Todo mundo então disse sim, que pregação fantástica, que detalhes incríveis, que testemunhas oculares, que teologia bíblica, que eloquência, que poder. Todo mundo se converteu. A multidão então deve se dobrar imediatamente. Mas o texto não diz isso. Versículo de número 37 até o versículo de número 41, conta que 3.000 só aceitaram essa mensagem. Conta que desta multidão, que nós não conseguimos enumerar, apenas parte dela aceita a mensagem da salvação, apenas parte dela reconhece a mensagem da salvação como sendo necessária para a sua própria vida. E a pergunta é, por que uns aceitam e outros não?
e outros não. É lógico que eu não sou Pedro. É lógico que eu não tenho a mesma retórica, o mesmo poder, a mesma teologia. É lógico que eu não sou a mesma testemunha. É lógico que eu não tenho a mesma autoridade dele. Eu tenho uma autoridade outorgada, apostólica, no sentido de que, debaixo da doutrina dos apóstolos e continuando o trabalho dos apóstolos, todo pastor, todo crente também está. Mas, em certo sentido, eu estou léguas de distância de Pedro. E uma pregação tão poderosa assim tinha que dobrar os joelhos de todos os homens naquele lugar. E uma pregação tão bem alicerçada deveria converter todos os homens. E aí eu volto na minha fala, que já que eu não sou Pedro, se a de Pedro não converteu todos eles, quanto mais a minha. Se a pregação estiver pautada no poder do convencimento do pregador, estamos todos perdidos, estamos todos lascados, estamos todos desenganados, estamos todos deixados e abandonados à própria sorte. Porque um homem com toda a potência verbal e oral de Pedro não é capaz de fazer todos esses homens se converterem, quanto mais um homem como eu. Mas a eficácia do chamado não está naquele que chama, ou naquele que faz o papel do chamador. Há um outro que chama. E no versículo 37 mostra que algo acontece com esse grupo de homens. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração. Alguma coisa aconteceu de dentro para fora. Alguma coisa aconteceu no interior desses homens. Em outras palavras, alguma coisa fez com que o seu coração sacudisse dentro do peito. Algum poder que não pode ser advindo da retórica e da oratória, algum poder que não pode ser advindo do conhecimento teológico, algum poder que não pode ser advindo do homem, algum poder foi capaz de fazer com que o coração desses homens desse um galope dentro do peito. A Bíblia nos diz que somente o Espírito de Deus pode convencer o homem da justiça e do juízo. O chamado geral foi feito para toda aquela multidão, mas eficazmente apenas um grupo de homens tem o seu coração contristado, tem o seu coração amarrado, tem o seu coração escancarado, tem o seu coração rasgado, tem o seu coração revelado. Apenas um grupo de homens tem o seu coração desmanchado. E esses homens, quando sentem que alguma coisa de dentro para fora está tomando forma, simplesmente expressam isso na sua fala. E parte dessa multidão, por terem o coração sacudido, diz: que faremos, irmãos? Somos culpados. Matamos o Filho de Deus. Matamos aquele que está à destra de Deus Pai, o herdeiro do trono de Davi. Matamos o Rei da Glória. Algo ocorre no coração eficazmente, e esses homens se dão conta que o crime que eles cometeram é inafiançável, pois eles derramaram o sangue, o precioso sangue do unigênito Filho de Deus, do único da mesma espécie, do único da mesma genética, se é que eu posso dizer assim, tentando fazer com que o linguajar seja mais parecido com a nossa época. Algo que ocorre no seu coração explode na sua fala. Que faremos? Como fugiremos da ira do Cordeiro? Então Pedro, versículo 38 diz: arrependam-se, sejam batizados e recebam o Espírito Santo. Pedro diz: olhem para esse Cristo e chorem, arrependam-se amargamente dos seus crimes.
não apenas se arrependam, mas selem a paz com esse rei, aos quais vocês fizeram inimizade. E nos ajudem a anunciar que o rei está voltando, é isso que ele está dizendo. Venham agora, porque o coração de vocês já foi sacudido, o coração de vocês já foi chacoalhado, essa pergunta dos lábios de vocês já os prepara para o próximo passo. Unam-se à igreja, unam-se a nós e vivam pela graça desse evangelho pregado a vós outros. Mas Pedro diz algo, e ele justifica por que aquela multidão toda não está aceitando esta chamada. E ele diz no versículo 39, pois para vós outros que creram, é a promessa, para os vossos filhos e para os filhos dos vossos filhos, em outras palavras, para aqueles que fazem parte da aliança é a promessa, para a posteridade, para a continuidade, para aqueles que ainda estão longe. E Pedro, dirigido pelo Espírito, falava de nós outros, para aqueles que estavam longe, para aqueles que não estavam perto, para aqueles que estavam separados por séculos adiante. Isto é, essa promessa é para todos aqueles a quem Deus chamar. O chamado é geral. A pregação do Evangelho é para todos e ela deve ser anunciada de forma poderosa para todos os homens. Mas só crerão aqueles a quem Deus chamar. Só crerão aqueles que dentro do seu coração não conseguirem conter a verdade de que eles mataram o Filho de Deus e precisam agora se reconciliar desesperadamente com o Filho de Deus. Somente aqueles que fazem parte da aliança, somente aqueles que foram eleitos, predestinados e eficazmente chamados. Só vão crer aqueles a quem Deus chamar. A pregação é geral, mas o chamado é pessoal. A pregação é universal, mas o chamado é individual. Vinde você, hoje, arrependa-se, creia, una-se e passe agora a desfrutar do dom do Espírito Santo, que é anunciar que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, está no céu e há de voltar. Só farão isso aqueles a quem Deus chamar. Pois bem, versículo 41, 40, o narrador entra em cena mais uma vez e diz que com muitas outras palavras, Pedro começa o processo de discipulado ali mesmo, e começa a exortá-los dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, agora eles podem se apartarem do mundo, agora eles podem dizerem não, agora eles podem irem em direção ao Senhor Deus, agora eles podem, porque as armas de guerra que estavam apontadas foram recolhidas, agora eles podem aprender, agora eles podem desfrutar, agora eles podem entrar e sair, agora eles podem vir e voltar, agora eles podem sorver, se deliciar, agora eles podem digerir todas as bênçãos advindas da comunhão com Deus. Fujam dessa geração e participem desta eleição, é o que Pedro diz. Em outras palavras, então, somado essa pregação maravilhosa, somado esse chamamento espetacular, no final do dia, 3.000 aceitaram a palavra. No final do dia, 3.000 disseram sim, 3.000 uniram-se à igreja, no final do dia, 3.000 foram acrescentados, no final do dia, 3.000 receberam a palavra. Então aqui eu acho que eu já respondi duas perguntas.
O que é o chamado geral é a pregação de Jesus Cristo que deve ser feita universal. O que é o chamado eficaz é o chamamento pessoal, individual de Deus, sacudindo o coração do homem, fazendo com que o homem reconheça os seus crimes pela ação do Espírito Santo e por intermédio dessa ação, olhem para a cruz de Cristo e olhem para o corpo de Cristo e digam: eu quero fazer parte disso. Agora talvez a pergunta seja: por que é que a multidão que ouviu a pregação de Pedro não veio? Por que é que aquela multidão não teve os seus ouvidos abertos? O que ocorreu para aquela multidão não se debruçar naquele dia e desesperadamente procurar os apóstolos e perguntar: irmãos, o que faremos? Versículo 6 mostra que era uma multidão. Volte lá no versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuía de perplexidade, porquanto os ouvia falar na própria língua. Por que então essa multidão não se dobrou imediatamente ao Evangelho da Graça, e apenas um pequeno grupo de 3.000 homens foram aceitos no corpo de Cristo? E a resposta disso, eu creio, está no último versículo do capítulo de número 2. No chamado para esse culto, foi esse o versículo destacado. E a parte B dele diz: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Porque aquela multidão não se rendeu? Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Os escolhidos são aqueles a quem o Senhor acrescenta à igreja. Os escolhidos são aqueles que entendem que o Evangelho fala da própria vida, dos próprios crimes. Os escolhidos são aqueles que, ao ouvir a história de Jesus, sentem o castigo da lei sobre os seus próprios lombos e entendem que a tais crimes não foram atribuídos a romanos e a judeus, mas foram atribuídos aos seres humanos. E por terem o coração em brasas, por terem o coração derretido pela ação do Espírito, se desesperam, buscam a Deus freneticamente e desesperadamente, dizendo: o que faremos? E ouvem do próprio Deus a palavra que diz: unam-se a tantos outros em arrependimento e fé, participem das dádivas do corpo de Cristo, anunciem o Evangelho da salvação. E agora, deixem de ser ouvintes para serem proclamadores, porque à medida em que proclamares de forma geral, Deus chamará de forma especial os que haverão de ser salvos. Por que que Deus não salvou aquela multidão? Simples. Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. O chamado é geral, mas a conversão é especial. E aqui duas verdades devem ser ditas. Se um dia o seu coração sentiu tal galope inexplicável, não tem como explicar. Não é um arrepio, não é um choro, não é um sofrimento, não é uma sensação que só quem viveu explica. Só quem lembra a data explica. Só. Isso inexplicável, mas que é de dentro para fora que faz sua boca abrir. Aconteceu com você? Saiba que me parece, biblicamente, que você faz parte daqueles que foram acrescentados e que iam sendo salvos dia após dia. Mas se você ouviu isso e simplesmente diz:
Que bobagem. Perca de tempo. Saiba que a minha função não é te convencer. Minha função é me esconder atrás da Bíblia e contar a história de Jesus. E mesmo se você não vier, eu vou contar essa história até o dia que Ele me chamar, para que eu esteja vendo a própria história diante dos meus olhos, porque eu não sou responsável pela sua crença, nem você, mas sim aquele que derrama o Espírito sobre nós outros. É o único que pode convencer o homem do pecado, da perdição e do juízo. Se você não crer, isso não é problema meu. Eu continuarei pregando o Evangelho, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Vamos orar, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Deus, Tu és o Todo-Poderoso. Maravilhoso Senhor, cuja história foi contada para nós outros um dia das nossas vidas. E essa história não era a história de judeus que mataram outro judeu, não era a história de romanos que mataram um líder de um grupo judaico, mas era a história dos nossos ancestrais, que não reconheceram o Filho de Deus e o sacrificaram naquela cruz. Essa é a nossa história sendo contada. O pecado e o castigo que estava sobre os nossos pais recai sobre nós. Porém, essa história não é só uma história de culpabilidade. É uma história de que aquele que foi morto pelos nossos ancestrais, pelos nossos antepassados, não foi seguro e detido pela morte. Ressuscitou ao terceiro dia, andou diante de testemunhas oculares. Paulo diz que mais de 500 estavam lá. Subiu ao céu à vista dos discípulos. Está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, nesse momento intercedendo por nós e doando dons à sua igreja, derramando o seu Espírito, cumprindo a profecia de Joel, cumprindo a vocação da pregação espiritual e poderosa que a igreja estava destinada a fazer. Esse Jesus, que está à destra de Deus Pai, há de voltar. Mas antes da sua volta, nos outorgou a incumbência de proclamar, de anunciar a velha história, de anunciar a história dele, não é a minha, não são meus causos, não são causos da igreja, é a história dele. Essa é a história que devemos contar, escondidos atrás da palavra, anunciar a palavra. Na esperança que o Senhor gere esse galope no coração, que gerou um dia no meu, que gerou um dia dos meus irmãos, que gerou um dia daqueles que estão na internet, sabe lá Deus onde. Esse galope inexplicável que nos faz cair lágrimas, mas não de dor, talvez de reencontro, de voltar para casa, de encontrar o ninho, E quando nós entendemos que era a nossa história, o que faremos, Senhor, o que faremos? E a resposta dos discípulos é: deixem que o Espírito continue agindo, dando fé, arrependimento, enchendo vocês. Porque assim Deus acrescenta dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Assim Deus cumpre a sua promessa de chamar os pais, os filhos, os que estão longe, todos aqueles que Ele haveria de chamar. E dia após dia acrescentava a igreja, por intermédio do chamado geral, de forma eficaz, os eleitos, os escolhidos, os predestinados, sem que houvesse nestes nada de melhor do que os outros. Apenas uma ação inexplicável no peito, no coração.
Deus. Faz muitos anos que o Senhor salva assim. E o Senhor não muda. Eu rogo que hoje seja o dia do Senhor salvar tantos outros. Salva os daqui de perto. Salva os que estão longe. Chama-os eficazmente. Convença-os. Atraia-os. Enxerte-os. E que eles venham unir os braços conosco. Para continuar esse chamado de pregar até o dia do Senhor voltar. Uma última palavra, talvez seja da minha competência fazer. Salvai-vos, vós, outros que me ouvem. Salvai-vos dessa geração perversa. Em nome de Jesus. Amém.